Olá, sejam bem-vindos ao Inside Outside. Hoje o meu convidado é o Paulo Gonçalves, diretor e porta-voz da Apicaps, verdade? Correto. Queres traduzir essa sigla enorme para os nossos espectadores? Bem, isto nunca mais acaba. A Apicaps quer dizer exatamente a Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus sucedâneos. Seus sucedâneos. Mas antes de tu chegares à Apicaps, passaste pelo jornal O Jogo, verdade? A tua área é comunicação, Sim. não é? Mas lá sentias-te descalço ou como é que é? Não. O desporto e o futebol em particular é outra paixão. Mas eu passei pelo jornal O Jogo, primeiro como estagiário, depois ainda fiquei lá praticamente um ano, numa altura em que ainda estava a estudar. Portanto, eu comecei a... Fez parte do teu trajeto académico, para aí, não é? 96, por aí. Portanto, no meu segundo ano de faculdade fui pedir um estágio ao Jornal do Jogo, eu estagiei durante 3 meses, depois fiquei lá a trabalhar algum tempo, até que surgiu o desafio da Apicaps e, portanto, não pensei 2 vezes. Até porque os sapatos já eram outra paixão desde o início. Era isso que eu te ia perguntar, como é que surgiu a paixão pelos sapatos? Pensava que isso era só comum nas mulheres. Pois, se calhar o meu lado feminino. Não sei se tem um lado feminino, mas se calhar tem um lado feminino. Toda a gente tem. Não, sempre gostei de sapatos, desde sempre. Desde sempre. Desde que me lembro de ser gente, eu gostei de Era um sapatos. vício, não é? Não sei se era um vício. Hoje, se calhar, é um vício. Na altura não era. Mas gostava de sapatos, sempre gostei de sapatos. Nomeadamente, eu recordo-me de ir no liceu e andar com sapatos clássicos, que não era uma coisa propriamente... Fazia parte do teu estilo. Normal. Sim, e de coletes também. Andava de coletes e sapatos clássicos, que era assim uma coisa um bocado esquisita. A passagem do desporto para a Apicaps não foi então um salto nem um passinho de bebê? Foi um passo gigante? Eu ainda estive uns 2 ou 3 meses a trabalhar no jogo e na Apicaps. Fundamentalmente no jogo trabalhava ao fim de semana, onde também há os jogos e fins, onde é uma atividade maior e, portanto, eventualmente carecia mais dos meus serviços, da minha ajuda, da minha colaboração do que durante a semana. Portanto, durante a semana eu trabalhava de segunda a sexta-feira na Apicaps. A partir de determinada altura as coisas tornaram-se de certa forma incompatíveis, porque eu ainda praticava desporto na altura, começavam a ser muitas coisas. E a Apicaps exigia nomeadamente que eu viajasse com alguma frequência. Aliás, eu nunca tinha andado de avião até ir trabalhar para a Apicaps. Portanto, e as viagens, muitas vezes coincidiam as feiras, por norma naquele período, coincidiam com os fins de semana. Portanto, ou eu estava num sítio ou estava noutro. E assumi desde a primeira hora que eu ia trabalhar na Apicaps, será aquele o meu desafio. Sempre achei um projeto muito interessante. O diretor-geral da Apicaps, em particular, teve a capacidade sempre de me envolver de uma forma extraordinária. E eu não tive dúvidas nenhuma, escolhi na Apicaps que queria trabalhar. Que querias trabalhar. A tua função é dar a voz e dar a cara, muitas das vezes, e levar o projeto do calçado lá fora. Como é que tu fazes isso? É de salto alto ou com pensados? É um mix. Eu diria assim, eu inicialmente as minhas funções na Apicaps eram de assessor de imprensa, vá lá. O assessor de imprensa no fundo é a ligação entre a Apicaps, uma instituição, neste caso a Apicaps, e o exterior, nomeadamente a comunicação social. E depois fui, de certa forma, à medida que fui crescendo na Apicaps, fui assumindo um conjunto de competências também. Foram dadas oportunidades para isso e outro género de funções depois mais tarde, diria assim. A minha grande função, desde o início, é melhorar a imagem que a opinião pública em geral, seja portuguesa ou seja internacional, tem do calçado português. Portanto, essa é a minha tarefa durante 17 anos. E é uma tarefa que, no fundo, é uma tarefa complexa, mas é uma tarefa também que eu considero globalmente muito interessante. É um desafio, sempre foi um desafio, porque, em primeiro lugar, havia uma diferença muito significativa entre aquilo que de facto eram as nossas características, eram a capacidade da nossa indústria e aquilo que o grande público percebia. E numa fase mais recente, à medida que o setor foi tendo uma imagem consolidada de prestígio e de reputação, naturalmente os desafios são outros, mas é naturalmente fundamental que consigamos manter o mesmo registro. Lá fora, e que também cá dentro, antigamente a palavra sexy era usada para mulheres, era muito associada a decotes, e agora não é assim, a culpa é tua, queres descalçar essa bota? Bem, a culpa não é minha, não é só minha, é de uma equipa toda que trabalha comigo. Exato. Eu sou o face mais visível de uma equipa, para começar da equipa da Apicaps, né? Nós somos 13 no total e temos uma atividade muito extensa. Por exemplo, só em termos de promoção externa,
o setor de calçado, por via da AP Caps, participa em cerca de 70 feiras por ano. Portanto, isso é um desafio naturalmente muito exigente, mas que nós procuramos fazer da melhor forma que sabemos e podemos. Eu tenho pessoas na AP Caps que já desenvolvem esta tarefa há 30 anos, com grande competência e com grande sabedoria. A partir de determinada altura, concretamente em 2010, nós sentimos necessidade de agitar aqui um bocadinho o mercado, necessitamos de criar aqui um buzz, criamos aqui algum ruído à volta do setor. Resolvemos fazer uma campanha mais arrojada, em que os manequins tinham literalmente muito pouca roupa. E entendemos que um slogan que podia ser apelativo, mas simultaneamente provocante, seria a indústria mais sexy da Europa. E, em primeiro lugar, colocar o sexy como elemento central da estratégia pareceu-nos adequado, uma vez que criávamos naturalmente esse mesmo ruído. Mas, simultaneamente, pareceu-nos que foi fundamental colocar a palavra Europa portanto, no centro da equação. E porquê que isso acontece? Porque, infelizmente, o nosso país é relativamente pequeno. Quando nós viajamos pelo mundo todo, e o calçado português hoje chega a 152 países nos 5 continentes, quando viajamos pelo mundo todo, muitas das vezes faltam de referências de Portugal. Nós infelizmente, ainda encontramos muitas pessoas que não sabem sequer identificar no mapa onde é que fica Portugal. Se nós lhes dissemos Portugal é sexy, Portugal é um país europeu, possivelmente é mais fácil chegarem ao nosso país e quanto mais não seja despertar a curiosidade. A curiosidade, exatamente. Eu já vi que tu és muito bom com números e com palavras. Ui, até tenho medo. E eu tenho um desafio muito grande para ti. Então. Tu trabalhas com imensas pessoas. Sim. A maioria delas, se calhar, até passa-te muitos modelos na tua vida, não é? Tanto femininas como masculinas. E então, já que estamos a falar de calçado, eu pensei, nada melhor para o Paulo do que ele adivinhar o número de sapato de certas e determinadas pessoas. Pois, isso é um desafio, de facto. É um desafio. É um desafio. Eu vou à minha Sim. cábula, porque eu não Sim, sei, mas eu andei a estudar. Vamos a isso. E depois voltamos à outra parte, Vamos a está isso. bem? Então, quanto calça o Fernando Cabral? O Fernando Cabral admite... O Fernando Cabral acho que tem um pé grande. Admite que o Fernando Cabral calça para aí o 45. 44, erraste. Teve quase. Mas isto por um número é tudo Sim, muito... sim. Ok, quanto calça a Jani? A Jani calça 39. Verdade, está certo, 1-0. Mas é isso. Eu não ganho nada, mas Isso, pronto. isso. Quanto calça a Sharam Diniz? A Xareme calça 40. E 1. Sim, pode ser, mas não, por exemplo, na campanha que fez connosco, os sapatos eram todos 40. Eram todos É 40. possível, é possível. Pronto. Tem o pé grande. Eu fui ver a agência e então É possível. dizia lá Mas 41. às vezes, muitas das vezes, os composites em Portugal, os composites lá fora, mas é possível que ela calça 41. Então vá, Ruben Rua. O Ruben Rua acho que calça 42. Não, 43. eu ia dizer, era normal que calçasse o 43 e por acaso acho que o Ruben Rua tem o pé pequeno. Portanto, Então, vou errá-las todas, mas enfim, acertei na Jani. Sim, Daniela Enganu. a Daniela enganou, trabalhei com ela 2 vezes. Já devias saber o número das Trabalhei com ela medidas 2 todas. vezes. Mas admito que a Daniela enganou ando para nos 38, por aí. É Sim. verdade, 38. E o Kevin e o Jonathan Sampaio? Kevin e Jonathan Sampaio, voltamos para aí para os 43 outra vez, presumo eu. 45. 45. Foi com eles esta semana, curiosamente. Olha, Com o para a Jonathan, com o próxima, Jonathan, olhar mais para os com o pezinhos. Jonathan. Maria Borges. Maria Vaz, não faço ideia. Trabalhei com ela há muitos anos. Vamos voltar outra vez. Calça ao 39. 40. E o Cristiano Ronaldo? Esta é recente. Esta é recente. O Cristiano Ronaldo. Eu pensei que me ias perguntar da Sara Sampaio, fins que eu sei de cor. O Cristiano Ronaldo calça o 42. Muito bem. Segundo os funcionários da empresa que fizeram Sim. os sapatos, é quase um 41,5 porque ele gosta dos sapatos coladinho. Pronto, também pode ser. Mas pronto, é um 42, está Sim. lá. E quanto é que calça a Sara Sampaio? A Sara Sampaio calça o 38. É verdade. E agora, assim, uma pessoa que também te é muito próxima, quanto é que calça o Frederico Martins? O Frederico Martins calça o 41. Sabes, quando eu lhe perguntei, ele disse-me que calçava 46. E eu, não pode. Calça 41. Calça sim, senhora. Calça E 41. eu, não pode. E ele, porque achas muito? E eu, então, se os modelos que são muito altos, têm o dobro da tua altura, calçam 44, 45, e eu, Devia estar a falar, devia estar a pensar numa qualquer lente. estás-me a dar tanga. E ele, estou sim, senhora. E então, pronto. 41.
O desafio foi superado, eu acho que tiveste assim mais ou menos à altura. Também essa não é a tua área, a tua área é outra. Preocupado quanto é que eles caçam, estou preocupado no fundo, quando eles vão fotografar connosco. Muitas destas pessoas deram a cara, e acompanham, para a campanha de solidariedade que vocês fazem com a Cáritas, que é Calçar Portugal. Sim. Tu sentes que essa campanha é para quem não sabe, agora vamos explicar aqui muito brevemente, essa campanha, os empresários doam calçado à Cáritas. Não sei se as pessoas também podem fazer a nível individual. Sim, ou no fundo, nós na APCAPS, a APCAPS é a primeira associação certificada de acordo com as normas da SCA 8000, que é a norma da responsabilidade social. E nós entendemos que se o setor tem esta imagem tão positiva, se é muitas das vezes apontado como um caso de sucesso ao nível empresarial, nós entendemos também que deve ser um caso de sucesso, ou um caso de estudo, pelo menos ao nível das melhores práticas sociais. E uma das iniciativas que preconizamos, defendemos há 3 ou 4 anos, é uma iniciativa com a Cáritas do Porto que se chama Vamos Calçar Portugal. No fundo, nós desafiamos as empresas de calçado a doarem calçado integralmente novo à Cáritas, que por sua vez o faz distribuir pelas famílias carenciadas. Nós já conseguimos neste período angariar uns 7.000 a 8.000 pares de calçado novo, que no fundo distribuímos para quem precisa. Às vezes costumo dizer que eu tenho uma relação muito próxima com a Cáritas do Porto, porque há 3 anos esta parte sou diretor da Cáritas do Porto também. Estava muito longe de imaginar que isto viria a acontecer quando nós na APCAPS desenvolvemos esta iniciativa, mas eu costumo dizer muitas vezes na Cáritas do Porto que a melhor sapataria do país é exatamente a sapataria, portanto é a loja, o roupeiro social da Cáritas. Porquê? Porque nós encontramos lá sapatos da Fly London, do Luís Onofre, da No Brand, da Paulo Brandão, encontramos as principais marcas portuguesas, no fundo têm doado calçado de grande qualidade às famílias carenciadas. Isso parece-me o que eu te queria perguntar em relação a isto é, tu sentes que isto é uma expressão que às vezes nós dizemos, que esses pares são pares de 3, ou seja, são pares em que 2 sapatos vão para as pessoas carenciadas, mas o outro fica com quem dá e calça-lhe o coração, aconchega-lhe o coração? Eu diria que eu tenho muito pouco estômago para estar nos momentos em que se distribui quer alimentos, quer roupa, quer material escolar, quer o que for, quer calçado às pessoas carenciadas, porque no fundo eu acho que elas, em primeiro lugar, devem ser preservadas e em segundo lugar, porque há sempre ali alguma emoção. Eu recordo-me logo no início assistir a uma dessas entregas e vivi 2 situações que marcaram muito. Uma senhora, a determinada altura, que lhe tínhamos dado um par de sapatos que tinha estado 3 ou 4 dias antes no Portugal Fashion, e a senhora chorava porque há 6 ou 7 anos que não sabia que era um par de sapatos novo. E a senhora, a determinada altura, que o Presidente da Cáritas teve a gentileza de dizer que, no fundo, esta iniciativa era da APCAPS e que eu estava ali a representar a instituição, e a senhora quis atirar para o chão para me beijar os pés, que é uma coisa que nós nunca estamos preparados para que isso aconteça. E nós fazemos isso, no fundo, porque nós na APCAPS, o setor de uma maneira geral, porque, no fundo, temos também esta obrigação de ser solidários. E também me aconteceu o oposto, que foi uma senhora chegar lá a contar uma história de vida dela, que era uma história trágica, nomeadamente do marido que tinha tido um acidente de trabalho brutal, e naquele momento não havia sapatos para o número dela, nem para o número da família dela. E portanto isso é muito doloroso, porque a senhora no fundo estava manifestamente triste, chorava, estava revoltada com a vida, e a minha função ali, ou a função da APCAPS, a função ali é arranjar rapidamente uma solução para que essa senhora não se sinta desprotegida, porque tenha acesso aos mesmos sapatos que os outros, mas eu não tenho propriamente muita vontade para estar em situações daquela natureza. Portanto, claro. Isso foi a parte mais difícil, de facto. Mas pronto, fica aqui a dica. Eu penso que se alguém também estiver solidário e quiser contribuir, pode também fazê-lo. Portanto, esperemos que haja pessoas mais ativas, não é? A Cáritas é uma instituição fabulosa, apoia milhares de pessoas, centenas de famílias, e no fundo as pessoas às vezes ajudarem. Acho que é um gesto tão simples, mas que no fundo pode fazer a diferença. Que faz toda a diferença. Então pronto, a nossa entrevista já ficou por aqui. Gostaste? Tenho-te a agradecer, não é, por aceitares este convite. Foi um gosto. E eu queria-te fazer mais uma pergunta que vai assim, é muito rápida, que é, cá em Portugal, tu falaste no calçado em Portugal,
tu sentes que falta uma meia sola para ele crescer um bocadinho mais? Meias solas tem muito cedinho. Para todos os efeitos, meias solas é o nickname que eu criei no Instagram e afins. Para te seguirem. Que eu criei há 17 anos, seguramente, quando fui trabalhar para a Pickups e, portanto, quando comecei a ter alguma presença assídua nas redes sociais, eu queria alguma coisa que me relacionasse, que me identificasse com o calçado. E, portanto, para todos os efeitos, eu sou o Meias Solas, com muito gosto. Então, já temos aqui o Meias Solas agora para vocês seguirem no Instagram e no Facebook. No Facebook acho que não vai, mas no Instagram é Meias Solas, não é? Portanto, não deixem de seguir aqui o trabalho do Paulo. Eu agradeço mais uma vez a presença, não é? do meu convite, o acesso ao meu convite, e espero que gostem deste vídeo e não se esqueçam de subscrever o canal, fazer um like aqui em baixo e um beijinho grande e até ao próximo vídeo.